Vejam uma questãozinha bem interessante, onde ele vai discutir densidade. Densidade, ele vai relacionar algo com a densidade. Que questão é essa? É essa aqui. Qual é a massa expressa em gramas? Então, cuidado que ele já colocou uma observação. Ele quer a massa em gramas de uma amostra com volume de 3 mililitros de álcool etílico. Então, eu vou anotar aqui, ó. Vou fazer tudo bonitinho. Ele quer a massa, já vou colocar o ponto de interrogação, em gramas, de um volume de álcool, um volume de 3 mililitros, e cujo valor de sua densidade nas condições de temperatura e de pressão é de densidade é 0,79 gramas por mililitro. Primeira coisa, eu gosto que o aluno anote todos os dados, porque ele pode jogar uma questão simples e te ferrar se ele misturar unidades. Tá certo? Não aconteceu aqui. Por quê? Ele usou aqui no volume 3 mililitros e aqui também usou em mililitro. Pessoal, guarde uma coisa. Para uma substância pura, quando ela está no estado líquido, por exemplo, mas mesmo para sólida, tá? Quando ela está no estado puro, a densidade é uma relação que existe entre a massa e o volume. Ou seja, o líquido, vamos pegar um líquido, que ele falou do álcool, ele ocupa um volume. E este volume vai ter uma massa, que não necessariamente tem o mesmo valor que o volume. Por exemplo, 300 ml, 300 gramas. Não, só se o líquido em questão tiver densidade igual a 1 grama para cada ml. Isso acontece, por exemplo, com a água em grande parte das condições, tá? Digamos assim. A densidade pode variar com a pressão e com a temperatura, por isso que ele mencionou aqui, temperatura e pressão. Que não vão importar aqui porque ele já te deu a densidade. Como é que você resolve a questão dessa? Fácil. Regra de 3. Regra de 3. Vamos fazer aqui a resolução? 1 mililitro, cada mililitro, vamos colocar assim, ó, pesa 0,79 gramas. 3 mililitros, X. O que vai ser o X? Vai ser 3 mililitros vezes 0,79 gramas dividido por 1 mililitro. Eu nem coloco isso, tá? Colocando aqui só para mostrar que a unidade volume vai ser cancelada. Portanto, algo que vai ser 3 vezes 0,79. Se você pensasse em 0,8, mais 0,8, mais 0,8, você já sabe que isso aqui dá 2,4. Mas é 0,79, então vai dar abaixo de 2,4. Muito próximo disso, é isso aqui, ó. Letra B. Beleza? Nunca poderia dar isso aqui, cara. Muito mais do que, né? Se, pensa assim, por que eu digo que você já poderia descartar essas duas aqui, ó? Por quê? Porque a densidade do álcool é menor do que 1. A densidade sendo menor que 1, a massa obrigatoriamente tem que ser menor que o volume que o cara deu. Deixa eu fazer um esqueminha para você entender. Se esta substância aqui, ó, vamos pensar que isso aqui seria 1 ml. 1 ml de um dado líquido, tá? Se ele tem 7 gramas, esse ml também 7 gramas, esse 7 gramas, esse 7 gramas, 7 gramas, 7 gramas, 7 gramas, 7 gramas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 56 gramas. Por quanto? Por 7, vamos supor aqui, ml. Tá certo? 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 56. Por 8, né? 8. Por 8 ml. Se você fizer essa divisão, você tem 7 gramas para cada mililitro. É isso. Esse cubinho representa um volume de 1 mililitro. E cada gotinha dessa, gotona, né? Pesa 7 gramas. Um dos materiais líquidos mais famosos é o mercúrio, né? A densidade dele é altíssima. A rolha, a cortiça, ela não dissolve na água. E por que ela flutua? A densidade dela é menor.
assim como os derivados do petróleo. Belezinha? Questão tranquila. Vamos a uma próxima questão. Questão que vai envolver de novo, olha o repeteco de questão, hein? De novo, porque isso já caiu na prova de 2017. Aquela reaçãozinha de antiácido. Reação de combater azia. Vamos ver? A azia, ó, normalmente eu falo o seguinte, ó, eu tento não ler isso aqui. Só que nesse caso, assinale a opção que apresenta a equação dessa reação química balanceada e sua classificação. Vejamos. Nós temos 4 tipos de reação. Dupla troca, 2 substâncias compostas que vão produzir 2 substâncias compostas. Simples troca, uma substância simples e uma composta, gerando uma substância simples, nova, diferente, e outra composta diferente. Beleza? Síntese, 2 ou mais substâncias produzindo uma só. Decomposição, uma só, produzindo 2 ou mais. Viram que uma coisa é o contrário da outra. Bel? Daí o que acontece, meus jovens? Eu vou só falar o seguinte. Eu poderia tentar eliminar algumas alternativas pela classificação da reação? Poderia. Eu vou ver o que acontece então. Sabendo que azia é excesso de acidez no estômago. Automaticamente você vai combater isso com uma substância de caráter básico. Portanto, é uma reação de neutralização. Tá bom? Pode aparecer esse nome para vocês. Vamos lá? Vamos ver a letra A. Ele fala, é uma reação de simples troca. Professor, mas eu tenho medo dessa equação. Não precisa ter medo não. Simples troca, você precisa ter substância simples antes e depois. Essa substância é composta, essa substância é composta. Então já era. Tem que ter uma substância simples. Deslocamento é semelhante à simples troca. Deslocamento. Você precisa ter uma substância simples, isso não é, e isso não é. Pronto, a letra B também já foi. Percebam que você nem precisava saber a reação, hein? Só pela classificação. Por enquanto está dando certo. Vamos para a alternativa C. É uma reação de análise. Análise é uma reação de decomposição. O que é isso? Uma substância dando mais que uma. E aqui eu já tenho 2, ó. Já está fora também. Não é análise, não é deslocamento, não é simples troca. É uma reação de síntese. Professor, síntese é uma substância só... Não, 2 substâncias ou mais dando uma só. Pode ser que essa esteja correta. É uma reação de dupla troca. Dupla troca. O que é dupla troca? Então, por enquanto... Isto que foi mostrado aqui não está errado quanto à classificação, mas eu não estou dizendo que está certo quanto ao tipo de reação que realmente acontece. Reação de dupla troca. Preciso de uma substância composta e outra composta. Eu tenho. Dando uma composta e outra composta. Eu tenho. Mas agora, vamos ver o enunciado, porque pode ser... Eu já sei qual é a resposta, tá bom? Mas vamos ver aqui, ó. A azia é um desconforto gástrico. Se é azia, você tem acidez. E se você tem acidez no estômago, você tem HCl. Aqui tem. Aqui tem. Beleza. E ele fala que é combatido com uma quantidade de leite de magnésia. Leite de magnésia é MgOH2. É o hidróxido de magnésio, é o apelido. E aqui não tem. Portanto... Quanto à classificação, estaria certo, mas a reação que ele mostrou está errada. A reação é essa aqui. Belezinha? Reação de dupla troca. Lembra um bizuzinho que eu disse a vocês, que também já poderia ajudar a descartar essa aqui? Que toda vez que você tem azia, você tem ácido com um composto de caráter básico, dá sal e água. Então você não precisava nem perder tempo nessa questão. Olha o pulo do gato. Miau! 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 Pulo do gato pra cacete nessa questão. Fácil, fácil. Não se complique. Venha com a minha aula do pulo do gato. Professor, vamos ver quanto pulo do gato vai ter hoje aqui, hein? O gato hoje vai pular mais do que pipoca no micro-ondas.
Beleza? Vamos a uma próxima questão. Repeteco. Assinale a opção que apresenta somente fórmulas de substâncias simples. Substâncias simples. Como que é? Lembra que eu digo para meus alunos? Substância simples. Ela é formada, ou elas são formadas, né, por um único elemento químico. Se é um único elemento químico, você só deve ter um símbolo. Aí, para aquele aluno bem cabeça, vou colocar assim, ó, bem brincadeira, hein? Uma letrona. O que significa isso? Maiúscula. Apenas uma. Nossa Senhora, agora é bem telecurso mesmo. Ó, só tem um símbolo, aqui tem dois. Aqui tem dois. Aqui, beleza. Aqui tá tranquilo, só um símbolo, aqui sim, aqui sim, aqui sim. Resposta letra B. Professor, mas aqui, ó, espera um pouquinho, professor. Espera um pouquinho. Aqui, ó, simples, 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 simples. É que eu acabei não vendo um negócio aqui no enunciado, agora eu já vi. Composta, 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 composta. Aqui simples, simples, simples e simples. Então tem três respostas. Não, ele fala assim, ó. Atomicidades diferentes. Agora que eu vi. O que significa atomicidades diferentes? Diferentes quantidades de átomos na fórmula. Logo, vejam, eu vou apagar essas três aqui, são possíveis respostas. Só que essa atomicidade aqui é igual a essa. Então já foi para o vinagre. Essa atomicidade aqui é diferente dessa. Ambas são diferentes dessa, porque aqui não tem, né? Não tem representado, é um. Digamos com um ou milhares. E aqui 8. Resposta letra C de orifício. Aqui, ó, 2, 3 e mesma atomicidade. O erro está aqui. Fique esperto, Tite. Vai comer barriga aí não. Vamos não. Próxima questão. Versa sobre separação de misturas. Olha aí que bacaninha. Ele quer saber quais os nomes, né, dessas separações de misturas heterogêneas de sólidos. E aí é bem tranquilo. Eu já vou dizer uma coisa para você. Se aparecer destilação, você elimina, porque a destilação é para mistura homogênea. Será que ele fez isso? E eu falo brincando, não, falo muito sério com meus alunos. Cuidado que a banca acha que às vezes você é um idiota. Por quê? Porque ele coloca aqui uma técnica de separação para mistura homogênea. Não é que ele é idiota, é que você não é condicionado a responder assim. Quando vocês observarem com mais tempo as minhas resoluções, eu já vou direcionando você, ó, pensa assim, olha, faz tal coisa. Principalmente SPSEC. Principalmente SPSEC. Tá bom? E no naval também dá? Em muitas coisas dá sim. Vamos ver? Será que tem destilação? Destilação, pronto, tem. Aqui a gente já matou uma. Será que tem destilação em outra? Não, não tem. Então uma alternativa, sem você saber muita coisa, já foi. Amendoim torrado e suas cascas. Você pega o amendoinzinho, sopra. Assoprou. Já viu isso? O cara também lá pode fazer com a casca de café, a palha, né? Folhinha de café com o café. Então isso aí pode ser chamado de ventilação? Pode. Pode sim. Então vamos ver? Levigação está errado. O que é levigação? É quando você tem, por exemplo, no garimpo, aquela mistura mais pesada do sujeira, né? Do cascalho, do ouro com as impurezas. E você passa uma corrente de água. Geralmente numa canaleta, né? Então ela vai empurrando, vai passando por levigação, separação por arraste. Não é o caso. Imantização. Aqui tem um bizu. Geralmente aqui ele vai falar do ímã, e aí falou do ímã, você tem que lembrar de um cara, ferro. Ferro. Logo, olha o ferro aqui, ó, na segunda alternativa. Usou o ferro, você vai usar imantização. Não vai flutuar,
Não, pode até flutuar, depende de quem é o outro cara, né? Vamos ver quem é o outro cara. Separação magnética, beleza. Separação magnética. Eu vou fazer essa questão do jeito que eu recomendo que vocês façam. Eu só estou batendo um papo aqui, para você analisar as alternativas. Mas assim você perde tempo. Eu quero que você faça o seguinte. Vá alternativa por alternativa, na verdade, sistema por sistema, e mata a charada logo. Se você tiver certeza, já mata logo. Vamos fazer isso? Então, ímã, aqui nós temos ventilação. Porra, professor, ventilação, eu só tenho esse cara aqui. Já matei a questão? Vamos confirmar? Serragem e limalha de ferro. Quando você tem serragem, que é um pó de madeira, ele não dissolve em água. Limalha de ferro também não dissolve em água. E a diferença de densidade dele é muito alta. Então você põe água, faz uma flotação. Flotação. Mas você pode separar aí por flutuação, como ele usou? Então eu não gosto desse nome, flutuação. O termo certo é flotação. Mas flutuação foi a ideia. Um flutua e o outro não. E ambos não se dissolvem no líquido. Portanto, ó, ventilação tá bonitinho. Flutuação tá bacaninha. Areia e brita são dois sólidos. E o que você faz? Lembra do pedreiro que usa areia. Se tiver aqueles pedriscos no meio, ele faz uma peneiração. Cuidado que o nome pode ser chamado também de tamização. Tamização é um negócio mais sofisticado. É um equipamento mais sofisticado do que uma peneira. Mas a ideia é a mesma. Portanto, ó, peneiração. Resposta letra C. Tá certo? Aqui, flotação tá errado. Aqui, ventilação está errado. Aqui, centrifugação não usa para sólido. Peneiração está errado. Peneiração está errado. Questãozinha bem tranquila de você resolver. É tranquilo. Beleza? Vamos a uma próxima questão que diz o seguinte. Massa. Todas as substâncias têm massa? Todas têm massa. Inércia, extensão, todas têm um comprimento? Todas têm. Impenetrabilidade. Cara, isso é muito simples. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Automaticamente, esses caras são propriedades das substâncias. De quais substâncias? De todas. A gente diz que são propriedades gerais da matéria. Gerais da matéria. Por isso, essa questão aqui é muito rápida de fazer. Massa. Massa não é uma propriedade funcional. Função seria se o cara é um ácido, se o cara é uma base, se ele é um sal. E todo mundo tem massa, independente de que função seja. Química também não. Que tipo de reação que dá, que tipo. Particular, nunca vi isso. Físicas. Impenetrabilidade. Tá certo? Física seria quanto ao ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Essas são propriedades gerais da matéria. Questãozinha baba. Beleza?